5 minutos, mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é só o que ele falou no início. Vocês são adventistas? Por que estão me fazendo essa pergunta? Isso me chamou a atenção no contexto de que nós temos a Bíblia como fundamento principal de regra de fé nossa. Nós acreditamos que aqui está a palavra do Senhor. E vivemos com base nisso daqui. O Espírito de Profecia, ele nos alerta a nos estar dando uma luz, complementando-se direto com a Escola Sabatina. A Escola Sabatina é a nossa lição. Quem não comprou a sua ainda, por favor, compre, adquira, porque a minha já está em casa. Para o próximo trimestre, que se inicia agora à tarde. Mas tudo isso é nos canalizado para a fonte da verdade. E aquilo ali me chamou a atenção. Por que muitas vezes nós fazemos perguntas se nós temos a fonte da resposta? Por que muitas vezes nós não sabemos falar por que eu sou adventista? Por que você não sabe? Por que você tem uma alimentação diferenciada? Por que você tem um estilo de vida diferente? E muitas vezes nós não temos resposta, porque não procuramos. Mas a palavra de Deus em João 8,32 nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E seguindo sobre tudo isso no próximo slide, eu pensei no que trazer para vocês a título de conhecimento. E me chamou a atenção o período que nós estamos vivendo. Vocês entendem o que é esse período de festa junina? Vocês entendem por que a gente não segue a multidão no contexto desse momento? Aí me dizendo, as chamadas festas juninas começam com Santo Antônio, na véspera do dia 12, a de São João no dia 24, e termina com São Pedro no dia 29 de junho. Próximo. Todas essas festanças têm origem nas tradições portuguesas. Os chamados santos populares correspondem aos diversos feriados municipais dos patrícios do além-lá. Santo Antônio, Lisboa, São Pedro, no Seixal, e São João, no Porto, Braga e Almeida. O próximo, Almada. O forte da festa de São João, aqui no Brasil, começou no Nordeste. Canjica, pamonha, comidas tradicionais, abastanças e os festejos juninos. Alguns países europeus, católicos, ortodoxos e protestantes também realizam, cada um ao seu modo, esse tipo de comemoração. O próximo. Os três principais homenageados. Antônio, o santo casamenteiro na cultura lá de fora. Nem esta data a Bíblia tem. Nem está na Bíblia. Foi um frei português que nasceu em Lisboa em 1195. O nome nem era Antônio, chamava-se Fernando. Pedro foi um discípulo de Jesus, e João Batista, o precursor do Messias. Pedro é conhecido pelos católicos como o santo protetor das viúvas dos pescadores. O próximo. Na Bíblia não tem festa junina. Em nenhum relato bíblico consta esse tipo de comemoração. Aliás, o conceito bíblico de santo é muito diferente do que o propagado ou conhecido por aí. Vamos ler alguns textos bíblicos que nos diz a questão do santo. O primeiro texto está lá em 1 Timóteo 1,17. Quem está com a Bíblia que normalmente a igreja utiliza, está na página 171. Por favor, se tiver algum convidado que esteja sem a Bíblia, por favor, nos assessore aí. Assessorie essas pessoas para poder abrir também a palavra de Deus. 1 Timóteo 1,17.
Amém? Nos diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para os séculos dos séculos. Amém. Outro texto antes, volta por favor. O outro texto que está lá em Hebreus 12, 14, um pouco mais à frente. Página 186. Hebreus 12, 14. Que nos diz: segue a paz com todos os santificados e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro texto que está lá em Colossenses 1, 2. Página 164. Colossenses 1, 2. Que nos diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. E o último texto que está lá em Filipenses 1, página 162. Filipenses 1, nos diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipe. Aqui nós percebemos alguns textos que falam no contexto de santidade, santo. E no slide a seguir, ele vem nos dizendo: para a adoração, somente a Deus, que é imortal e santo. É o que está lá em 1 Timóteo 1,17 que a gente leu. Porém, essa qualidade, a santificação, separada daquilo que não tem nada a ver com Deus, deve ser buscada diariamente por todo crente vivo. É o que nós olhamos em Hebreus 12, 14. Paulo costumava chamar os membros das tais igrejas que haviam fundado de santos. É o que nós vimos em Colossenses e Filipenses. Pedro, segundo a tradição, foi morto entre os anos 64 e 67 depois de Cristo, crucificado de cabeça para baixo. João Batista foi decapitado por ordem de Herodes Antipas. Já Antônio, ou Fernando, como a gente acabou descobrindo, morreu na Itália em 1231. Antônio, João e Pedro viveram exemplarmente aquilo que conhecem hoje, porém eu posso garantir pela Bíblia que os três dormem o sono da morte. São Paulo, nada mais que isso. Mas é verdade, os mortos, todos eles, bons e maus, estão na sepultura. No céu não há semente, não há somente um suficiente intercessor. No céu há somente um suficiente intercessor, Jesus. Este sim, santo na plenitude da palavra. A gente percebe que muitas vezes a gente tem uma conotação em que a gente pega esse tipo de situação e a gente quer colocar uma pessoa em um patamar que não é dele. Pedro, Paulo, como todos os outros discípulos, nenhum deles almejava ser igual a Cristo em toda a sua esfera de santo. Como a gente viu, Pedro foi morto na cruz de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer igual ao Mestre.
E a gente percebe que todos eles procuravam viver uma vida em que eles gostariam e almejavam que Cristo vivesse neles, que Cristo aflorasse o seu testemunho na sua conduta. E muitas vezes nós colocamos as pessoas em um lugar em que elas não almejaram, não quiseram estar nesse patamar. O próximo slide. Porém, no desfecho da história, os santos e os ímpios acordarão do sono da morte. A Bíblia chama isso de ressurreição. Aliás, acrescenta a informação que serão duas ressurreições, uma para a vida eterna, quando ele retorna a segunda vez, e a outra para a morte eterna. É o que nós encontramos lá em João 5:29. O intervalo entre elas será de 1000 anos, conforme o que está lá em Apocalipse, capítulo 20. Existirá duas ressurreições. Existirá dois momentos em que o povo será ressuscitado. Um para a morte e outro para a vida. O próximo slide. E fechando esse momento, a gente tem aqui, entre a Bíblia e a tradição, fiquemos com o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos estar envolvidos em informações para que a gente possa estar preparado para poder justificar ou explicar o motivo com o qual nós fazemos ou deixamos de fazer algo. Eu estou tendo o privilégio de poder estar no curso de capacitação religiosa, lá no Castelo Branco. Nós estamos no 8º módulo. Eu fico feliz de poder ter amigos e irmãos que estão também fazendo esse curso. Alceu, Misael, Bezerra, Manuel, Odaí também, Kelly, estou fazendo em Nazaré, como algumas outras pessoas aqui estão fazendo em alguns outros polos. E nesse domingo em especial, eu tive o privilégio de poder ter o palestrante Pastor Ivo. Bênção pura. Eu passei quase 2 horas, ele dando aula. À tarde foi outra vez com o pastor Ari, falando sobre a Trindade, falando sobre cristologia. E a gente pode perceber que todas as informações, muitas vezes, soam para a gente como informação conhecida. Mas não basta só reconhecer. Precisamos justificar, precisamos explicar. Porque se a pessoa nos aborda, o porquê que você não vive, o porquê que você não faz, o porquê que você não comemora, vocês vão dizer o quê? Precisamos nos imbuir na palavra de Deus. Precisamos viver essa palavra para que nós possamos estar preparados para poder. E muitas vezes lá no curso as pessoas perguntavam, e o pastor, teve algumas pessoas que se focou muito em um detalhe. Mas pastor, aquilo que foi revelado, Deus nos permite saber. Aquilo que ainda não foi revelado, na eternidade a gente vai descobrir. Muitas vezes nós queremos ficar presos em coisas que não convêm para o cristão. Pela fé, nós acreditamos que Deus, Jesus, veio e morreu por nós. E como o que está lá agora, que vamos ler, em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Em Gálatas 2:20, que a gente vai estar lendo agora. Logo nos diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse vive que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aqui, Paulo está dizendo que ele não vive mais, mas Cristo vive em ele.
E é o meu pedido hoje, a minha oração por cada um que estou aqui. Deixe Cristo viver na sua vida. Nós temos, como o verso inicial nos diz, e a verdade nos libertará. E nós estamos muitas vezes perecendo por falta de conhecimento, por falta de não buscar a palavra de Deus, por falta de dedicação e programação do seu tempo. A gente vive num mundo em que nos condiciona a viver uma vida de corre-corre. 24 horas não nos é suficiente mais. Que bom seria que tivesse mais uma hora mais, 2, 3. E se isso fosse de fato acontecer, a gente ia chegar lá na frente e dizer: não é o suficiente. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar isso como primórdio, como primeiro lugar na nossa vida. Eu estou tendo uma experiência assim maravilhosa. Eu tive lutas comigo, eu tenho muitas lutas. E uma delas é me condicionar a acordar de manhã cedo. Se tiver responsabilidade, hoje mesmo, a pessoa que me ligou para poder pegar um valor para poder ir para ele, ela me ligou: Magno, amanhã às 5h30 da manhã eu vou passar na igreja para poder pegar na sua mão para poder ir para ele. Foi a mãe dos meninos. Você acredita que eu não consegui dormir? Passei a noite toda acordando, pelo senso de compromisso que tinha. Eu fiquei com medo de atrasar. Aí eu falei: Senhor, por que eu posso fazer isso quando eu tenho marcado alguma coisa com um ser humano? E por que contigo é diferente? E uma das minhas lutas é acordar às 5 horas da manhã. Se deixar, eu durmo. Aí eu vou avançando, ter. Todo dia, do Reavivados, do Dia do Poder, para cá, para a honra e glória de Deus, eu tenho acordado às 5 horas da manhã. Muitas vezes o relógio nem desperta, e eu já estou acordado. E eu tenho podido gastar ali. Não é o meu ideal. O meu ideal comparar com Deus. Eu tenho gastado ali 1 hora, 1h15, 1h30. Porque eu quero ter muito mais tempo para falar com Deus e poder ouvir Deus na minha vida. O que é que isso tudo tem a ver com o período que a gente acabou de estudar agora? Tem a ver com o que diz respeito à nossa comunhão com Deus, a nossa busca em buscar resposta para podermos ter alicerces firmes e dizer por que você está aqui hoje. E o meu apelo é: busque a Deus. Busque a palavra do Senhor. É fácil? Não é. Porque o inimigo ele vai colocar barreiras. E ele sabe onde você é fraco. O inimigo sabia que se deixar ele fazer gosto, eu não tenho uma disciplina do horário é muito ruim. Mas eu parei de lutar sozinho. Esse é o meu diferencial agora. Senhor, eu tenho as minhas fraquezas. Me ajuda a vencê-las. E por amor e glória de Deus, eu preciso vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. E que nós possamos ter uma verdadeira compreensão de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse período. Santo Antônio, São João, São Pedro, que virá, dia 29. Que vocês possam compreender que na palavra de Deus nos dá a orientação do que devemos e que não devemos fazer. Por que negligenciar? Por que não buscar? Nós seremos julgados por aquilo que nós conhecemos ou porque não negligenciamos o conhecimento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos cantar o hino 117. Se tu buscares a Jesus.
encontrarás o Salvador, a ti virá manhã de luz, e paz em seu amor, se buscares conhecê-lo, ó sim, a lua também, manhã feliz despontará, para ti no mar de além. A luz do que ele prometeu, em teu viver desfrutarás, no amor e as bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo também, manhã feliz despontará, para ti no mar de além. Jesus compreende tua dor, e sempre quer teu bem-estar, pois que junto ao Salvador confortas de gozar, se buscares conhecê-lo, ó sim, amar.